O incentivo da Lei Rouanet, a luta travada pelo teatro na Baixada Fluminense, a exposição Mãe Preta e a influência dos acidentes entre os atletas paralímpicos são os temas desta edição do TV Uva Notícias. Sancionada pelo presidente Fernando Collor em 1991, a Lei Rouanet instituiu a captação de recursos para a cultura e chegou ao país em um momento no qual o cinema brasileiro estava em uma das piores crises já enfrentadas. Ainda assim, apesar de muitos defenderem que todas as empreitadas culturais se deram graças a este incentivo, há fortes controvérsias que têm levado a uma grande polêmica. Com captações de milhões para eventos e shows de artistas conhecidos, a lei se tornou uma troca de favores e foi preciso que a Câmara dos Deputados instalasse uma CPI para investigar os recursos liberados, por exemplo, durante as gestões de Dilma e Lula. A Lei Rouanet, no momento inicial, ela facilitou porque você vai até o Estado e adquire uma carta de captação em que você está autorizado a captar X de dinheiro e se você consegue patrocinador que te dê esse dinheiro, você faz o seu projeto. Ela foi desvirtuada ao ponto de que só quem capta é quem exatamente não precisa. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura, 8.782 propostas foram analisadas em 2015. Delas, 6.194 foram consideradas aptas, mas apenas 3.147 obtiveram êxito na captação. Isso destinou mais de R$1 bilhão ao apoio cultural. Mesmo com todo o dinheiro investido, é difícil encontrar projetos pequenos que tenham recebido capital. Dessa forma, uma dúvida é levantada. Será que a Lei Rouanet realmente cumpre com o objetivo? Na verdade, a culpa não é da lei. A culpa é, na verdade, de quem fiscaliza a lei, de quem aprova os projetos, né? Toda legislação, ela vai ter um arcabouço dentro dela que permite que você consiga fazer de forma correta. Mas existem pessoas, e aí o erro não está na lei, está nas pessoas que fazem uso da lei, que conseguem brechas para conseguir, na verdade, deturpar o aspecto dessa lei. O artista que já é renomado, que já automaticamente, só por ser quem é e produzir o que produz, já atrai os investidores, ele realmente não precisa passar pela Lei Rouanet. Eu acho que há uma discrepância muito grande aí nessa relação. O problema, no meu ponto de vista, são as empresas, a cultura dentro da empresa. Então, o que a empresa vai... o que ela vai querer, geralmente? Patrocinar o show de uma pessoa famosa ou de uma pessoa desconhecida. Ela sabe que ela tem mais retorno quando a pessoa é famosa. Então, eu acho que tem um problema muito sério nessa cultura das empresas que patrocinam via Lei Rouanet. Quem tem sofrido com a falta de investimentos é uma trupe da Baixada Fluminense. Mesmo com as adversidades, a equipe tem lutado para manter a cultura viva. E hoje viemos conhecer a trupe investigativa Arroto Cênico, que está em cartaz com a peça Borra, composta por 11 atores da Baixada Fluminense. A peça coloca o espectador cara a cara com o sistema carcerário brasileiro, onde a sobrevivência é a única regra do lugar. Agora, você fica difícil pegar no sono. Vai aprender a dormir sem fazer a nossa parada. A peça também trata de um tema muito atual, que é a questão da redução da maioridade penal aqui no Brasil. E o espetáculo põe um pouco em xeque essa questão. Até que ponto vale a pena, até que ponto o sistema carcerário brasileiro ele redime o cidadão, né? Ou não, ou ele é um sistema falido, perdido. E a gente deixa essas questões para a plateia pensar. Mesmo com a falta de incentivo à cultura na Baixada Fluminense, o coletivo, que é de Nova Iguaçu, conseguiu transformar esse espetáculo em um sucesso, que já foi premiado e participou de grandes festivais. Conseguimos realizar um sonho de construir um espetáculo dentro da Baixada Fluminense, onde carece de tanta cultura, carece de tantos patrocínios, de tanto teatro, e a gente veio com essa força interna nossa, de nossos próprios atores, para mostrar que a gente consegue fazer teatro sem a ajuda do Ministério ou da Prefeitura. A gente veio com força e mostrou
isso tudo para eles, conquistando prêmios, conquistando festivais, conquistando pautas no centro do Rio de Janeiro, e estamos vivos até hoje, mostrando que a cultura na Baixada Fluminense está viva e que ela consegue sim ganhar seu espaço em qualquer lugar que ela puder ir. Ainda falando sobre arte, uma exposição que aborda a luta da mulher negra no Brasil desde o tempo da escravidão está aberta ao público. É a exposição Mãe Preta. A Galeria Pretos Novos de Arte Contemporânea abre suas portas para a exposição Mãe Preta, Memória da Escravidão, Maternidade e Feminismo. A amostra, que faz parte do Circuito Cultural do Rio, traz à tona a condição social das mães durante a escravidão e dá voz às mulheres negras na contemporaneidade. Além disso, questiona o motivo das lacunas históricas que elas têm sofrido no país. O público que quiser se aprofundar na história das amas de leite negras pode conferir a exposição até o dia 24 de setembro, de 11 da manhã às 6 horas da tarde. E vale lembrar que a entrada é franca. Saindo das questões culturais e entrando nos esportes, um levantamento com base em dados do Comitê Paralímpico do Brasil apontou que 1 em cada 5 atletas tem alguma deficiência causada por acidentes. Os números espantam e principalmente alertam. 1 em cada 5 atletas da delegação brasileira que competirá nos Jogos Paralímpicos do Rio tem alguma deficiência causada por um acidente automobilístico. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Paralímpico do Brasil aponta que ao menos 50 para-atletas que competirão nos Jogos foram vítimas de colisão de veículos de atropelamento. Eles representam 18% da equipe brasileira. Para problemas de outros tipos, considerando os acidentes em geral, somam 35%. Pessoas que já nasceram com algum tipo de deficiência corresponde a 25% dos atletas. 13% se feriram em episódios que incluem acidentes de trabalho, em casa ou alguma atividade de lazer. E apenas 4% são deficiências decorrentes de acidentes com arma de fogo. Grande parte dos centros de recuperação espalhados pelo Brasil tem o esporte como instrumento de reintegração social. Além de aumentar a autoestima, ajuda a redescobrir as novas potencialidades do corpo. Sinônimo de garra, humanidade e inclusão social, o esporte traz uma nova perspectiva de vida para quem o pratica, principalmente após um evento traumático. É o caso de Gabriel Matarona, Marcelo Monteiro e Antônio Martins. 3 exemplos de superação que deixaram de lado as limitações e quebraram barreiras. Tinha 22 anos na época e eu fiz o curso de piloto de helicóptero, me formei. Um belo dia eu sofri um acidente com um aluno e a partir daquele momento a minha vida deu uma reviravolta, mudou totalmente e eu tive que começar a me adaptar e comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Meu acidente foi em 2002, né? Foi um acidente de carro, eu era o condutor do veículo e eu, ao passar no radar de 50, eu fui diminuir a velocidade e o carro derrapou na areia que tinha na estrada e eu vinha colidir com o radar. Bati do lado, o banco quebrou e eu lesionei o pescoço na altura da C7, né? A coluna cervical na altura da C7. E o médico veio me falar tudo que tinha acontecido. E daí ele falou, ó, você pode ficar assim ou como você pode recuperar algumas coisinhas, mas eu não posso dizer o que vai ser ao certo. Eu sofri um acidente vai fazer 17 anos, foi no dia 13 de novembro de 2000, foi mergulho em águas rasas. Fui tomar um banho de rio, pescar com os amigos e ao mergulhar eu acabei colidindo de cabeça numa pedra. O agravamento na sequela foi devido à falta do atendimento e da cirurgia no momento da lesão. Passado esse processo de reabilitação, eu comecei a sair de casa e eu queria, tem que viver, né? E sempre você vê pessoas com deficiência ligadas a histórias bonitas e legais relacionadas ao esporte. A FR, que foi a primeira associação que eu tive contato, Associação Fluminense de Reabilitação, onde eu fiquei os 2 primeiros anos da minha lesão fazendo fisioterapia. Isso fez com que chegasse a um patamar de recuperação que a fisioterapia em si não tinha mais o que pudesse agregar. E a fisioterapia, ela não estava me desenvolvendo mais, o que eu poderia, além mais do que eu poderia, então eu resolvi ficar só no esporte. Aí eu fui encaminhado para o esporte, encaminhado para a Andef. Aqui na Andef me apresentaram a bocha. E em 2008 eu descobri o rugby, né, através da fisioterapeuta aqui na Andef. Ela me levou para ver e chegando lá ela me jogou em cima de uma cadeira e vamos embora, vamos jogar. Fui conhecer o projeto lá na UERJ
E aí chegando lá, achei legal, foi meu primeiro contato com pessoas com cadeirantes também, com pessoas na mesma condição que eu até então não tinha tido contato nenhum. No finalzinho de 2008, a gente foi para Colômbia. Eu fui chamado para participar da primeira seleção brasileira de rugby, onde eu tive o prazer de ir para Colômbia participar de um torneio que seria muito importante para o Brasil, e foi onde a seleção começou a se desenvolver mais ainda, né? Trabalho numa empresa de energia aqui em Niterói e treino, né? Participo de um projeto especial nessa empresa de energia, né? Onde eu sou funcionário atleta, onde eu cumpro minha carga horária lá e sou liberado para treino. Então consigo conciliar o esporte com o trabalho. E foi cada vez mais descobrindo outros times de rugby, participando de competições brasileiras, que aí começou a ter o brasileiro que a gente não tinha. Pô, tudo de bom para mim foi acontecendo, entendeu? Através do esporte. Eu já treino há um ano, aproximadamente 1 ano e 4 meses, mais ou menos, já que eu já estou treinando o tênis em cadeira de roda. E eu já tive a oportunidade de chegar à seleção brasileira no ano de 2013, fui para os Estados Unidos, para a cidade de Kansas, disputar uma Copa América. A gente conseguiu ficar em medalha de ouro no Paris Equipe. Então, esse foi o título mais importante que eu consegui conquistar. Eu já tenho, são 11 anos de regional, eu tenho 10 medalhas. Só uma competição, que foi exatamente em 2013, que eu voltei de lá vitorioso e não consegui passar no regional. E o restante é a superação, é dia a dia, é você colocar o foco, traçar o objetivo e lutar para poder alcançar. O resto é consequência. A falta de incentivo, tanto para os artistas quanto para os atletas brasileiros, ainda é um problema que o país enfrenta ano após ano. Por sorte, há pessoas que vão contra estas adversidades e dão a volta por cima. Tal qual os paralímpicos mostrados neste programa, os atores da Baixada Fluminense e as milhares de mulheres negras que superaram o preconceito sofrido. O TV Uva Notícias, mais uma vez, trouxe histórias de superação e aguarda você na próxima semana. Nos acompanhe nas redes sociais e esteja sempre conectado. Até mais!